No Dia da Educação, números que preocupam e mostram que o Brasil ainda não conseguiu retomar os níveis de aprendizagem da pré-pandemia. Um ano das enchentes que marcaram o Rio Grande do Sul. A partir de hoje, o Rede TV News exibe uma série especial e mostra como estão as vítimas e o que mudou nesses 365 dias. E vamos direto saber a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Aqui em São Paulo a gente já está sentindo uma friaca chegando nesse início de noite, né? Como é que vai ser a terça-feira? Vamos lá, continua bem fria, viu? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Gente, durante a terça-feira o que vai chamar a atenção realmente é essa frente fria. Olha, não tem previsão de chuva no Paraná, Santa Catarina e muito menos no Rio Grande do Sul. O sol aparece, mas não esquenta nada. Olha, o município de General Carneiro, que fica no Paraná, lá tem risco de geada e não esquenta quase nada. A temperatura mínima por lá começa na casa dos 6 graus. Imagina só, a sensação térmica pode ser ainda menor. A máxima não passa dos 22 graus. Agora aqui em São Paulo também é importante separar o casaco porque também não esquenta muito. A temperatura mínima começa na casa dos 13 graus e a máxima não passa de 21. Na quarta-feira, 22 graus de máxima. Na quinta, o tempo fica um pouco mais agradável com os termômetros alcançando 26 graus. E na sexta-feira, a mesma temperatura. Agora no Rio de Janeiro tem bastante estabilidade e ainda previsão de chuva por lá. Os termômetros devem alcançar os 25 graus. Em Belo Horizonte também tem previsão de chuva com máximas chegando aos 26 graus e Vitória, no Espírito Santo, o tempo fica um pouco mais abafado e os termômetros devem alcançar os 28 graus também com previsão de chuva. Essa instabilidade se estende para o Nordeste, por isso tem previsão de chuva também no sul da Bahia, como a gente observa aqui no mapa. Em toda essa área amarela aqui do mapa, o tempo fica quente, abafado e não deve chover. Agora, na região norte e todo o centro-oeste, o tempo fica abafado porque o sol aparece durante o dia, mas tem previsão de chuva no período da tarde. As temperaturas devem alcançar 32 graus amanhã em Manaus, 26 graus em Cuiabá e no sul do país não deve passar dos 23 graus em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Tô adorando, a gente está começando bem a semana com essa notícia do frio, você sabe que eu adoro, né? Exatamente, vai aproveitar bastante. Não, vai durar só 2 dias, não é muito não, mas tudo bem, o inverno ainda tá aí pela frente. Obrigada, querida. No final de abril de 2024, começava a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Foram dias seguidos de tempestade no Rio Grande do Sul. Praticamente todas as cidades do estado afetadas pelas enchentes. 184 pessoas morreram e quase 2.400.000 foram afetadas. 25 dessas pessoas nunca foram encontradas. Pois é, a partir de hoje, o Rede TV News exibe a série especial Rio Grande do Sul, as marcas da enchente. Como estão as vítimas, o que já foi feito, o que ainda está destruído. No primeiro episódio, o repórter William Cury sobrevoou as regiões mais devastadas e reencontrou uma personagem que conheceu há 1 ano durante a cobertura da tragédia. As imagens do cavalo, que ficou pelo menos 4 dias se equilibrando sobre um telhado, correram o mundo. Hoje, Caramelo está saudável e ganhou uma capa com seu nome. Eu acredito que em torno de 100 quilos ele ganhou desde que ele chegou aqui. Nossa, é bastante isso? É bastante, ele chegou bem magro. Inclusive a gente está controlando agora a alimentação dele, fazendo exercícios para manter ele num bom score corporal, não ficar obeso demais. Voltamos ao Rio Grande do Sul para ver como o estado se recupera da grande inundação do ano passado.
Em Porto Alegre, embarcamos com a equipe da Polícia Rodoviária Federal, que participou dos resgates. De cima, vemos as marcas que as enchentes deixaram em Eldorado do Sul. Nessa região aqui, o rio subindo, ele formou correntezas na saída das casas que estavam à beira do rio. E rebentando os portões, essa correnteza não permitia que as pessoas se deslocassem. Então elas ficavam presas atrás dos muros. Nós vínhamos para o meio do rio, sinalizávamos os barcos que estavam efetuando resgates e esses barcos, seguindo a aeronave, conseguiam chegar até as pessoas para serem resgatadas também. Quando estivemos por aqui em maio do ano passado, a água ainda estava pelo joelho. A gente vê que o nível da enchente atingiu praticamente o teto das casas. Não sobrou um imóvel sem ser atingido por aqui. Era final de tarde e iriam passar a noite naquela situação com água pelo peito, famílias inteiras. Então foi uma região aqui que os resgates foram essenciais, né? Porque a correnteza, essas pessoas não teriam como sobreviver a noite toda nessa situação. Dá para perceber ainda, em algumas imagens aí, que tem alguns telhados caídos. Então, assim, ela ficou bem mais destruída do que está, né? Mas percebe-se ainda bastante casas sem telhados ou caídas, né? Se for apurar e focar. A nossa esquerda mesmo agora tem uma completamente destruída. Agora a gente está sobrevoando a cidade de Canoas, bairro de Matias Velho, que ficou totalmente submerso, totalmente debaixo d'água. E foi aqui, talvez, um dos principais desafios do trabalho da PRF no ano passado. Com certeza, aqui Canoas foi a nossa maior atuação, né? Aqui nós tivemos 154 mil pessoas desalojadas. Toda a cidade do seu lado direito, aqui abaixo da BR-116, debaixo d'água. Aqui também nós tivemos uma questão pessoal, né? E aí até me emociono em falar, porque eu sou natural aqui de Canoas. Minha família ela está radicada nessa cidade há mais de 80 anos, desde praticamente da criação da cidade. Então, só aqui, além de mim, eu tive mais 40 familiares desalojados. Isso eu estou falando em familiares, né? Se a gente for falar em conhecidos, amigos, muita gente perdeu tudo aqui em Canoas. Tudo que a gente pode ver aqui estava debaixo d'água. Teve momentos que o estado do Rio Grande do Sul ficou praticamente isolado, né? Porque o nosso único meio de se chegar no estado ou era pela BR-101 ou era de modo aéreo, né? Sobrevoamos agora o Vale do Taquari, que foi arrasado pelas águas no ano passado. Todas essas cidades à margem do rio Taquari foram fortemente afetadas pela enchente de maio do ano passado, bem como anteriormente em setembro, a maior da história deles aqui também. E posteriormente em novembro outra, então é uma área realmente de risco meteorológico aqui. Eles foram pegos de surpresa, então muitas pessoas em cima dos telhados à noite e muitas pessoas resgatadas também pelas aeronaves. Foi nesta região, em Estrela, que encontrei o Júlio. A gente não consegue ver uma luz no final do túnel, a gente não consegue ver uma luz, a gente não consegue ver... Não é só nós que estamos assim em toda a situação, está todo mundo na mesma situação. Há um ano, eu encontrei o Júlio exatamente nessa rua aqui de Estrela, olhando fixamente para esse ponto, né, Júlio? Sim. Como é que é ver isso aqui depois de um ano? Cara, é um negócio bem triste, sabe? Que a gente cresceu, nasceu, viveu aqui, a gente conhece tudo isso, a gente sabia que aqui era um bairro feliz, um bairro alegre, pessoas, a vizinhança, tinha uma vizinhança próxima, sabe? O cara chegar aqui hoje, ver esse negócio, ver a casa desse jeito, tá melhor do que tava
antes, sim, mas é desolador. A vizinhança toda de 80 quase famílias que tinha aqui no bairro, a gente tem hoje 4 ou 5 famílias. Era um bairro alegre, um bairro feliz, um bairro que estava sempre se movimentando. Hoje está assim, a gente não sabe onde é que estão os vizinhos, onde é que está os chegados, onde é que estão as coisas, sabe? A gente está assim. A família do Júlio continua vivendo no mesmo lugar ao lado do rio. Essa aqui praticamente ela veio, bateu contra a nossa casa e foi o efeito dominó, sabe? Uma casa foi derrubando a outra através de uma das árvores que estava vindo de lá, foi derrubando o efeito dominó. Daí o que aconteceu? Isso aqui era uma... Esse aqui apareceu aqui nos fundos, inteiro assim. O pai pegou meus irmãos, trouxeram para cá e colocaram para fazer um lugarzinho para eles fazer um churrasco, alguma coisa. Isso aqui apareceu aqui. A gente não sabe. Isso aqui estava ali estava tirado ali na frente ali, inteiro assim, sabe? Essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui estava inteira ali. Tu pode ver, ó. Provavelmente veio de alguma outra casa. Outra casa, a gente não sabe que casa que veio. Na Serra Gaúcha, as estradas e pontes destruídas ainda estão sendo recuperadas. Além de nós estarmos fazendo nosso trabalho, nós estamos vivenciando pessoalmente a enchente. Então nós temos diversos colegas que estavam trabalhando, mas que a casa dele estava com água no telhado, certo? Nós temos a minha casa, do dia para a noite, teve 11, 12 pessoas que tiveram que se alojar lá. Nós sem água e sem energia elétrica em casa. No final de abril do ano passado, o estado do Rio Grande do Sul viveu a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Dos 497 municípios do estado, 478, praticamente todos, foram afetados pelas chuvas, deslizamentos e enchentes. Quase 2.400.000 pessoas afetadas. 4.000 pessoas ficaram desalojadas. 184 morreram. 25 seguem desaparecidas. E na reportagem de amanhã da nossa série especial, como ficou Porto Alegre um ano depois da tragédia. Um olhar sobre o comércio e a recuperação da capital. Rio Grande do Sul, as marcas da enchente, só aqui no Rede TV News. O açude Oroz, segundo maior reservatório do Ceará, com capacidade para armazenar 1,9 bilhão de metros cúbicos de água, voltou a atingir o volume máximo depois de 14 anos. Foram semanas de expectativa para a população que se reuniu para celebrar essa boa notícia. O volume máximo foi confirmado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos no domingo. A notícia foi recebida com festa pelos moradores e visitantes que se reuniram às margens do açude. Localizado a cerca de 450 quilômetros de Fortaleza, o Oroz tem capacidade para armazenar cerca de 2 bilhões de metros cúbicos de água, banha 3 municípios e é essencial para garantir o abastecimento de aproximadamente 70 mil pessoas. Com as fortes chuvas deste ano, o volume do açude aumentou rapidamente, revivendo uma cena histórica que não era vista desde abril de 2011. É de grande importância não só para o abastecimento humano, mas para o turismo, para a piscicultura local, comércios que tem na região, restaurantes e diversos agricultores que se beneficiam dessa água, seja na irrigação, na criação de seus animais, para tirar o sustento no dia a dia. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Mas 6 ministros já votaram por manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão. O repórter Rafael Felite acompanha esse caso e tem as informações.
Boa noite, Rafael. Cheio de idas e vindas, né? O ministro Gilmar Mendes tinha pedido destaque na última sexta-feira, aí depois acabou devolvendo para o plenário virtual mesmo, para que o julgamento pudesse prosseguir, porque já estava claro que havia uma maioria para manter a prisão do Fernando Collor de Mello. Era só uma questão de um embargo infringente, né? Que faltava para o Supremo julgar, mas ele já tinha julgado o mérito da ação a favor da prisão do ex-presidente. Mas conte essa história. Então, André Mendonça votou contra. Oi, Amanda. Boa noite a você, Augusto, e a todos que nos assistem. É isso, na última sexta-feira, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal já havia formado maioria para manter a prisão de Fernando Collor. Mas agora há pouco, André Mendonça votou contra. Então, os ministros têm até 11h59 da noite de hoje para concluir a votação. Ainda faltam votar Gilmar Mendes, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de votar porque o caso de Collor envolve a Lava Jato. E como Zanin atuou como advogado na operação, ele se declarou impedido. Ele vem fazendo isso com alguma frequência em casos que ele foi envolvido como advogado. A defesa de Fernando Collor de Mello entrou com um pedido para que o ex-presidente cumpra prisão domiciliar. Eles alegam que ele sofre de problemas de saúde, como mal de Parkinson, bipolaridade e também tem 75 anos. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que os advogados apresentem um atestado médico com informações sobre o estado de saúde de Fernando Collor. Mais cedo, durante o evento em São Paulo, o ministro Gilmar Mendes falou sobre o julgamento. Segundo ele, ele não acredita que o caso de Fernando Collor possa influenciar, de alguma forma, os casos em que Jair Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal. Segundo Gilmar Mendes, isso não cria um precedente ou uma sinalização contra Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu não vejo assim, acho que cada caso tem suas peculiaridades e suas singularidades. Não acho que devamos tirar daqui qualquer outra conclusão. Um levantamento da ONG Todos pela Educação, divulgado hoje, no Dia da Educação, mostra que a aprendizagem básica ainda não retomou os níveis pré-pandemia. Estudante da rede pública na Zona Norte de São Paulo, a Nicole participa uma vez por semana de uma aula de reforço. Ainda por conta da pandemia, alguns alunos têm dificuldade de acompanhar as matérias dadas em sala de aula. Na pandemia a gente perdeu bastante matéria, bastante assunto importante, então nas aulas de orientação de estudo a gente está se aprofundando mais do que a gente perdeu. Um levantamento baseado em dados do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica do Governo Federal, mostrou que o nível de aprendizagem de matemática voltou a panoramas de mais de uma década atrás. Apenas 5% dos alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio na rede pública em 2023 apresentaram boas notas na matéria. Em 2019, o percentual era de 6,9%, na pré-pandemia. Já a análise de desempenho em língua portuguesa nesses mesmos alunos, o resultado é melhor. Mas ainda longe do ideal. Cerca de 32% tiveram um nível de aprendizagem adequado. Em 2019, eram 33,5%. O levantamento constatou que a desigualdade racial ainda é um desafio no ensino básico. Em 10 anos, cresceram as disparidades de aprendizagem na comparação entre estudantes pretos, pardos e indígenas e estudantes brancos e amarelos. Em 2023, 45,6% dos alunos brancos e amarelos alcançaram um nível adequado em língua portuguesa, enquanto entre pretos, pardos e indígenas, esse índice foi de 31,5%. Uma diferença de 14,1 pontos percentuais. Em 2013, essa distância era de 9,6 pontos. Em matemática, a defasagem entre os dois grupos cresceu 2,4 pontos percentuais. Para discutir desigualdade, a gente fez um cenário de uma década. E os dados mostram que em uma década a gente não só não avançou como precisava avançar na redução das desigualdades, como até, inclusive, teve aprofundamento dessas desigualdades. Por essa razão, que é de vital importância o reforço escolar dado nessa escola paulista. É feito todo esse trabalho com os professores, não só o professor de matemática e de português, mas com todos os trabalhos integrando as áreas, com o objetivo de
sanar essas deficiências. Nós podemos observar a melhoria do desempenho através das provas, dos simulados, e as questões que eles tinham mais defasagem, eles apresentaram uma melhora no ensino-aprendizado. O Brasil atingiu mais de 1 milhão de casos de dengue neste ano. São Paulo é o estado com a maior incidência da doença. Desde o início do ano, foram registradas 7 mortes na capital. Na casa do seu Damião, ele e a filha pegaram dengue há 1 mês. Eu estava com dor no corpo, febre, dor no corpo todo, né? E passei 8 dias com esse sintoma. A irmã da Mônica também teve a doença. Por isso, ela redobra os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti. O cuidado é maior. Repelente também, direto dentro de casa, essas coisas, porque a gente não sabe, né? Como é um mosquito, a gente não sabe o que vai picar, o que é da dengue e o que não é, né? Neste ano, já foram registrados mais de 1 milhão de casos de dengue no país. 772 casos resultaram em mortes, segundo o Ministério da Saúde. Os estados em situação crítica de epidemia, que é quando a ocorrência supera 300 registros por 100 mil habitantes, são São Paulo, Acre e Paraná. O que mostra que o poder público não tem feito de forma adequada a sua parte. Aqui no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, a população convive diariamente com medo do mosquito. É o bairro com maior incidência de casos de dengue. A rua aqui todo mundo teve dengue, maior parte. E a situação aqui é crítica. Nós temos vários descartes de lixo, né, irregular na nossa região. Tudo é foco de dengue. Os córregos a céu aberto, tudo são focos de dengue. Infelizmente, também tem os moradores que não colaboram. Fica criando criadores de mosquitos nas suas casas, dentro dos vasos de planta, né? Na semana passada, um menino de 12 anos não vacinado e uma idosa de 71 anos, ambos moradores do bairro, morreram de dengue. A prefeitura explica que tem um conjunto de ações para combater a disseminação da doença, que envolve, por exemplo, uso de inseticidas, orientação de casa em casa e nebulização veicular. A imunização, que está disponível no SUS para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, é uma importante forma de prevenção, mas a baixa adesão preocupa. No estado de São Paulo, o esquema vacinal completo, com 2 doses, atingiu apenas 35,79%. Nós temos nessa campanha voltada exclusivamente para crianças de 10 a 14 anos, que é o segundo grupo que desenvolve de forma mais grave e fatal, com risco de, infelizmente, morrer. Então é fundamental que nós estejamos levando essas crianças para serem imunizadas e protegidas. Olha, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de um auxiliar de enfermagem do Hospital das Clínicas, de 31 anos, por estupro de vulnerável. Ele teria abusado de um paciente entubado na unidade de terapia intensiva na madrugada de ontem. A repórter Júlia Firmino traz ao vivo mais informações desse caso, que é inacreditável que possa acontecer uma coisa dessa, né, Júlia? Boa noite para você. Boa noite, Augusto, Amanda e a você que nos acompanha. O Tribunal de Justiça de São Paulo converteu em preventiva a prisão em flagrante de Rafael Menezes dos Santos, que era auxiliar de enfermagem aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele passou por audiência de custódia na tarde de hoje, mas já estava preso desde o último domingo, depois de ser flagrado por um médico residente enquanto cometia o crime contra um paciente de 39 anos que, como Augusto disse, estava em coma na UTI aqui do HC. Rafael vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. A polícia investiga se esse foi um caso isolado ou não. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo informou que depois da denúncia, o funcionário foi demitido imediatamente por justa causa. Disse ainda que repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, segurança e dignidade humana. A instituição também reforçou que continuará colaborando com as investigações, além de oferecer suporte aos familiares do paciente. Augusto, Amanda, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Júlia.
O grupo de trabalho montado pela Advocacia Geral da União para tentar reaver o dinheiro desviado com a fraude no INSS fez hoje a primeira reunião. São 8 advogados que analisam formas de ressarcir aposentados e pensionistas vítimas do golpe. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, traz as informações. Boa noite, Igor. Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo os advogados que fazem parte do grupo, são as próprias entidades responsáveis pelos desvios que devem fazer o ressarcimento das vítimas. Cerca de 2 bilhões de reais entre bens e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Federal durante os mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos envolvidos no esquema. E esse montante pode ser utilizado para fazer o ressarcimento. Para isso, o grupo fixou uma diretriz, que é garantir a restituição dos valores indevidamente descontados dos beneficiários. Olha, toda essa fraude respingou no ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, viu? Ele admitiu que sabia do esquema. Por isso, foi convidado para comparecer na Comissão de Previdência Social da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. A audiência está marcada para amanhã, às 14h. Lupe também deve comparecer a uma reunião da Executiva Nacional do PDT, que é a legenda que ele, inclusive, já presidiu. A legenda avalia a repercussão do assunto. Uma eventual saída do PDT da base aliada ao governo não está descartada. Hoje, o ministro participou de uma reunião do Conselho da Previdência Social e falou sobre esse assunto. Veja os detalhes na reportagem. A fraude no INSS não era um assunto oficial da reunião do Conselho da Previdência Social, mas diante da repercussão, se tornou o principal tema. Por determinação da Controladoria Geral da União, os contratos com entidades que representam aposentados e pensionistas no INSS foram suspensos. Com isso, repasses do governo para essas instituições também foram cortados. Representantes de algumas das entidades afetadas e que não estão na mira da Polícia Federal fizeram um apelo ao ministro Carlos Lupe para que os contratos voltem a valer. Se cortar o repasse das entidades, elas não sobrevivem. Nós não temos dinheiro para manter a entidade. A Previdência vai deixar 6 mil trabalhadores da nossa entidade desempregados. De acordo com a CGU e a PF, servidores do INSS e integrantes de pelo menos 11 entidades faziam descontos indevidos no pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas. Em 5 anos, mais de 6 bilhões de reais foram desviados. 5 pessoas foram presas e o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido do cargo. Outros 5 servidores foram afastados. A repercussão política também não é boa. O ministro Carlos Lupe admitiu que tinha ciência dos indícios de irregularidade. Isso gerou uma tensão com o presidente Lula, que determinou uma apuração mais profunda sobre o tema. Aliados ao governo pedem para que Lupe se demita do cargo para não afetar a imagem do governo. Na reunião com o Conselho, o ministro se defendeu. Eu não posso, nem o Conselho, nem eu, nem nenhum dos senhores ser responsabilizado por erro de terceiros. Esse relatório que o Ministério tem, que apresentou, que estava na página do INSS agora, está na página do Ministério, essa auditoria foi feita a nosso pedido. A Polícia Federal também divulgou a lista de entidades que estão sendo investigadas. Entre elas está o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, que tem como vice-presidente Frei Chico, irmão mais velho do presidente Lula. Hoje, centrais sindicais divulgaram uma carta em apoio a ele. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigado por sua companhia nesta segunda-feira. Uma boa noite.